Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindo mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje vai tratar dos pontos 109 ao ponto 114. Bom, estamos falando da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é sempre o Cristo que fala. A Sagrada Escritura, ela é fonte de transformação, ela é o centro inspirador de toda a igreja, mas hoje o tema, ele vai falar que o Espírito Santo é o intérprete da Sagrada Escritura. Então os pontos 109 ao ponto 114 vão tratar exatamente disso, o Espírito Santo como intérprete da Sagrada Escritura. Bom, o ponto 109 nos diz o seguinte: na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer, e aquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. O ponto 110 vai dizer o seguinte: para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e de sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, de modo a sentir, falar, narrar correntes daquele tempo, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de várias índoles, ou proféticos, ou profético, ou de outros gêneros de expressão. Ponto 111. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida, interpretada, com o mesmo espírito com que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o que o Espírito inspirou. O ponto 112, primeiro, prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que compõem a Escritura, é uma só, é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração aberto desde sua Páscoa. Por coração de Cristo, entende-se a Sagrada Escritura, que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridade, mas a Escritura ficou aberta depois que a paixão, e assim aqueles que então a consideram com inteligência discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. 113 é o ponto 2. Ler a Escritura na tradição viva da Igreja, segundo uma sentença dos padres: Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae, quum in materialibus instrumentus scripta. Ou seja, a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o spiritualem sensus quem spiritus donat ecclesiae, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. E o ponto número 3, que é o 114, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Nossa, quanta coisa para se estudar hoje. Bom, mas o que fica para nós? A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Ou seja, a interpretação da Escritura não pode ser reduzida a um exercício puramente histórico, crítico ou literário. O próprio Catecismo da Igreja Católica, no ponto 111, vai lembrar isso. Lembra que, por ser a Escritura inspirada, é preciso lê-la com o mesmo espírito com que foi escrita. É como se a gente tivesse a chave e a fechadura. Os mesmos sulcos que trancam são os mesmos sulcos que abrem. Então, entender a ferramenta com que nós temos. E esse princípio herdado da tradição da Igreja é reafirmado pelo Concílio Vaticano II dentro da Dei Verbum,
que indica que a interpretação das Escrituras está inseparavelmente ligada à ação do Espírito Santo. Qual que é o fundamento bíblico que nós temos aqui? Segundo a Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ponto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo Pedro 1, 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, pois jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E uma coisa é discurso humano, outra coisa é profecia. Uma pessoa pode fazer um discurso muito bonito, uma pregação muito bonita, mas isso não é profecia. Profecia é outro nível. É quando Deus fala através de uma situação do povo, através de um ensinamento, através de uma circunstância, através de uma ação, de um evento. Então, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, pois jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, essa linguagem humana nós temos que entender. A linguagem humana da revelação divina, que é o que foca o ponto 109 e o ponto 110. Deus se comunica por meio de linguagem humana. Para compreender corretamente a Sagrada Escritura, é essencial considerar alguns pontos. Primeiro, a intenção dos autores. Os autores sagrados, quando escrevem, têm uma intenção. O que realmente eles quiseram dizer. Segundo, as condições do tempo, a cultura, o gênero literário. O ponto 110 diz exatamente isso. E essa abordagem mostra a dimensão encarnacional da palavra de Deus. É a palavra que se faz carne, é a palavra que está no nosso meio. Assim como o Verbo eterno se fez carne, a palavra divina se expressa em linguagem humana. Então, de certa maneira, a palavra de Deus também se faz carne, ou seja, a Escritura se faz carne. Nós só compreenderemos certas palavras do Evangelho se nós as vivermos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Viver o Evangelho é o único caminho para entender quais são os limites da colocação dessa palavra em prática. O Papa Bento XVI, enquanto cardeal e teólogo, Joseph Ratzinger, ele escreveu algo muito bonito. A Escritura não é um depósito morto, mas é uma voz viva que fala ao homem em cada tempo. E só pode ser compreendida na comunhão da fé da igreja. Está na obra Jesus de Nazaré, ele escreveu por volta de 2007. Também outro teólogo católico, Henri de Lubac, ele diz o seguinte: a Bíblia é um livro da igreja, e só na igreja ela se torna verdadeiramente compreensível. Então, vivendo os versículos, cada um deles, a cada dia, a cada instante, a cada momento da nossa vida, é o único caminho de estudo da palavra de Deus. É encarná-lo, é abraçá-lo, é vivê-lo. E os 3 critérios de interpretação bíblica são muito ligados a essa verdade. Primeiro, a unidade de toda a Escritura. A Escritura, embora composta de livros diferentes, de autores diferentes, possui uma unidade interna, fundamentada no único desígnio de Deus, cujo centro é Jesus Cristo e que tende à salvação de todos os homens. Santo Tomás de Aquino, ele diz que toda a Sagrada Escritura fala de Cristo. É um comentário dos Salmos, ele faz isso. O texto de Lucas 24 diz o seguinte: começando por Moisés e todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que dizia a respeito dele. Então, Jesus, nessa cena do Evangelho, ele começa pelos profetas, passando por Moisés, pelos profetas, e fala: todos eles falaram de mim. Orígenes, no comentário do Evangelho de São João, ele afirma que o centro unificador da Sagrada Escritura é Jesus Cristo, é o Verbo encarnado. A leitura da tradição viva da igreja. Então, ler com consciência de que existem coisas a serem compreendidas através da palavra que está ali é muito importante. E a tradição é ela que dá o contexto vital da Sagrada Escritura. O contexto citado no Catecismo, ele é um contexto em que somos chamados a olhar para a Sagrada Escritura e ver nela o coração pulsante da igreja, ver nela a ação da igreja. Então o Catecismo vai dizer o seguinte: a Escritura está mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. A Escritura não é um texto de papel, não é um pedaço de pergaminho. A Escritura é a vida da igreja, é o coração da igreja. De Santo Agostinho ele reforça
essa expressão dizendo que a igreja é iluminada pela palavra, pelo Espírito, e transmite através da sua voz, da sua autoridade, esta palavra que dá vida a toda a igreja. Santo Irineu diz que onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a verdade. É na obra Contra a Heresia que ele vai dizer isso. E também temos que levar a intenção de aquilo que a gente chama de analogia da fé. Analogia da fé é a coerência entre todas as verdades reveladas. E isso evita que eu possa pensar uma palavra e manipular segundo o meu bel prazer. Ou seja, a analogia da fé vai dizer que existe uma coerência entre todas as verdades reveladas, e isso evita interpretações isoladas, desarticuladas do conjunto daquilo que é a doutrina cristã. Romanos 12:6, São Paulo vai dizer isso, profetizemos segundo a analogia da fé, segundo aquilo que é próprio, segundo aquilo que é homogêneo da nossa fé. Essa noção é retomada nos documentos do Concílio de Trento. Tem um decreto chamado Decretum de Spiritus Traditionibus, a tradição, o espírito da tradição, que reitera que pelo magistério contemporâneo, ou seja, todos os tempos, à luz da igreja, se interpretem as palavras. A Dei Verbum número 10 vai lembrar disso. E um ponto muito importante aqui, o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, Dei Verbum 11, é dito como autor da Sagrada Escritura. Mas também não só o autor, ele é o intérprete autêntico. Se lá no ponto 11 nós falamos que ele é o autor, aqui no ponto 111 nós vamos dizer que ele é o intérprete. É também o iluminador do leitor, do crente que lê. O Espírito anima a igreja, tornando possível a leitura espiritual do texto sagrado. Santo Efrem, ele vai dizer que quem pode compreender toda a riqueza de uma só palavra sua, Senhor? Como um sedento que bebe na fonte, deixa sempre algo ainda por beber. É um texto do Diatessaron, de Santo Efrem. O Espírito, então, é, portanto, a chave hermenêutica, chave de compreensão, chave de abertura, chave de explicação. Sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo sobre aquilo que nós lemos, a letra se torna morta. É o que está no ponto 111, e isso lembra também, 2 Coríntios vai fazer isso. Bom, esses pontos 109 a 114 trabalharam isso, o Espírito Santo como intérprete da Escritura. E como é que o Espírito Santo age como intérprete? A interpretação da Sagrada Escritura exige mais do que técnica de exegese, mais que conhecimento histórico. Ele exige de cada um de nós espiritualidade, requer fé, inserção na tradição da igreja, abertura na ação do Espírito Santo. É como que eu estou fazendo um caminho e eu tenho um mapa em minhas mãos. Se eu não tenho esse mapa, eu caminho a esmo. Mas, por outro lado, se eu só tenho um mapa e eu não caminho, eu não consigo identificar o trajeto que está marcado no mapa. Eu não o reconheço. Então, todas as vezes que os senhores, as senhoras, catequistas forem para um estudo catequético, lembrem-se disso, que a maneira mais propícia, a maneira mais útil, mais proveitosa de ensinar o conhecimento catequético e ensinar o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, é vivenciá-lo, é colocá-lo como um ato de fé na sua vida, na sua história. E esses elementos conjugados, todos eles conjugados, é aquilo que ensina a igreja como o melhor caminho, né? Como o melhor caminho para vivenciar as verdades das Escrituras, que são as verdades que Cristo nos quer dar, nos quer apresentar para que nós galguemos, segundo a sua graça e sua bênção e a ação do Espírito Santo em nós, a salvação. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto, gente, pois espero que tenha sido útil para vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.